Oi, tudo bem? A gente estava transmitindo pelo YouTube a mesa de processos criativos, de curadoria. Infelizmente, a nossa transmissão ela estava muito fraca, a gente veio aqui pelo Instagram, é, esperando aqui entrar algum convidado para a gente chamar para responder as perguntas. Oi, oi. Nossa, Oi, tá, tudo bem? tudo bem. Gente, peço desculpa por essa confusão. Eu tô mandando mensagem aqui no YouTube, e eu vou estar aqui no processo de reiniciar aqui o sistema para tentar continuar a live na próxima mesa. Tudo bem? Eu já passei aqui para os participantes para eles entrarem, e é isso. Eita, a Tudo Gisele bem? entrou aqui. Vou chamar a Gisele então, A Caio. minha Gisele, então. Tá, cuida aí. Muito obrigado por toda a ajuda aí. Tranquilo. Eu vou ter que tirar aqui um pouquinho para chamar a Gisele. Esperando a Gisele aqui. Oi, Oi, Gi, tudo tudo! Gente, que loucura! Final dessa transmissão. Eu tava aqui em casa acompanhando as perguntas de pijama. Aí deu isso tudo. Estamos aqui, é isso. Eu vou te fazer a primeira pergunta, por acaso eu mandei quando eu estava transmitindo, que deixa eu achar aqui direitinho. Como vocês veem o papel da universidade para quem busca entrar na área de curadoria e produção? Nossa, eu sou suspeita para falar, né? Se não fosse a universidade, eu não estaria fazendo isso, assim. Eu acho que a UNB ela abre todas as portas. Ela. Porque, assim, eu falo muito sobre criar nossas próprias oportunidades, né? Que é termos iniciativas de projetos, mas a universidade, ela já te dá algumas oportunidades prontas. Ela te dá um respaldo de uma instituição que ainda é respeitada. Então, assim, é um presente, né? Eu comecei a fazer curadoria, trabalhar com produção dentro da universidade sem saber que estava fazendo isso e depois aprendi a pensar sobre. Então, eu acho que a universidade é tudo, assim, né, nessa formação. Sim, com certeza. Eu acho que a Tem Mari outra. também. Vai. Eu vou te fazer as duas perguntas, até aí depois eu chamo os outros participantes. A outra pergunta foi da Samara Correia. Como vocês enxergam o espaço da curadoria em Brasília? Há mercado? Esse mercado é profissionalizado ou ainda está em construção? Então, nós temos excelentes curadoras e curadores em Brasília. De verdade, assim. Na minha experiência como jovem curadora, e aí como produtora, como tudo, sempre tive uma vontade muito grande, por exemplo, de ir para São Paulo. E uma vez a Ana Velar me disse, em São Paulo os sistemas estão estabelecidos, os locais estão construídos. Em Brasília vocês têm a oportunidade de fazer a cena de vocês, o mercado de vocês. Onde a coisa não existe, você tem o potencial de criação.
Então, assim, em Brasília existem oportunidades para curadoria. Você pode ocupar desde uma galeria independente, tem a Pilastra, tem outros espaços, tem as galerias da UNB, você pode ocupar cafés e tal. Agora, quando a gente está falando de mercado, de dinheiro, de ser pago por isso, eu acho que são poucas as galerias daqui de Brasília que realmente pagam pelo curador fazer a curadoria hoje. E se isso acontece, é algo bem restrito. E existem os editais. Então, assim, ganhar a vida como curador dificilmente é uma coisa difícil, assim. Sempre vai ter que existir uma função paralela. Eu acho que até hoje eu não conheci nenhum curador que consiga ser 100% curador. Eu acho que nem como Moacir dos Anjos, eu acho que a Denise, eu esqueci o sobrenome dela agora, mas que fez a curadoria do Cícero Dias, eu acho que a grande maioria deles ainda é professor, além de curador. Então, assim, ganhar a vida com curadoria é muito difícil. Sempre vão ter que ter outras atividades em paralelo. Legal. É isso. Eu vou fechar aqui e ver se eu encontro no meio dessa bagunça. Primeira vez que eu faço uma live, as outras pessoas aqui. Beleza, a Mari Destro falou que já tá aqui também. Tá, Mari, manda um oi que eu já te coloco. Manda um oi aqui no chat. Eu vou sair. Tá, Beijo. obrigada. Beijo. Oi, gente, para quem está entrando agora, a gente estava ao vivo no YouTube, a conexão falhou e a gente veio aqui responder as perguntas da mesa sobre curadoria, curadoria e produção. E aí eu estou tentando achar os nossos convidados aqui para eles responderem. Aqui. Oi, tudo bem? Ana, tudo bom? Oi, finalmente, né, a gente conseguiu. Vou começar fazendo a primeira pergunta sobre como você vê o papel da universidade para quem quer entrar nesse meio da curadoria e produção. Tá. Bom, a minha experiência na universidade, ela é do bacharelado, né, em artes visuais. Então, assim, em tese, eu passei por uma experiência de profissionalização como artista visual, né? E aí, como eu falei mais cedo, eu acabei caindo meio que de paraquedas na curadoria. Então, assim, eu não tenho esse know-how do curso de teatro, por exemplo, né? Que imagino que seja um curso mais voltado para os processos curatoriais e tal. Mas, assim, de qualquer forma, eu percebo que o circuito, no geral, em Brasília, ele ainda está muito ligado à UNB. Então, estar na UNB é bastante interessante nesse sentido, assim, por causa das trocas, das oportunidades mesmo e tal. Assim, eu particularmente sinto falta, talvez, de mais conversas, assim, sobre essa vida pós-universidade, dentro da universidade, né? Porque, assim, mas eu falo da minha experiência, claro. Boa parte do meu know-how, assim, de produção de exposição e, enfim, curadoria, de processos como artista profissional mesmo, eu fui aprendendo fora da universidade. Mas, assim, claro, né, é importante pontuar que a partir das ferramentas e, sei lá, dos canais, das possibilidades que a universidade me proporcionou, eu pude chegar em lugares onde eu aprendi uma porção de coisa. Só que eu também sinto que, por eu ter passado por esses processos, é interessante que eu possa também conversar, sabe, com quem está na universidade e compartilhar, assim, mesmo um pouco dessas dificuldades. Porque é isso, assim, mas eu acho que isso talvez seja no geral mesmo, assim, né, tipo, eu acho que tem uma questão aí, que a gente, assim, na Universidade de Brasília,
a gente está numa universidade, então, assim, é um ambiente acadêmico e eu acho que a academia ela está mais voltada para pesquisa, para produção dentro desse contexto, né? Não é bem a UNB, pelo menos assim, eu já passei pelo curso de filosofia, já passei pelo curso de história e por fim o curso de artes visuais e por todos esses lugares que eu passei eu senti que não existe uma preparação muito direta para o mercado de trabalho. E eu entendo que tem a ver com a natureza da universidade, que é voltada à pesquisa e etc, etc. É... Mas, assim, e assim, tem outra questão também, né? Porque falar de mercado de trabalho, para quem, sei lá, faz o bacharelado em artes visuais, por exemplo, é uma questão, assim, né? É uma questão, assim, numa cidade como Brasília, enfim, a Gi comentou agora há pouco, né, falou sobre os editais e a possibilidade de viabilizar uma série de... E também fazer dinheiro, né, assim, ganhar dinheiro pro labore, com os editais e tudo mais. Mas, assim, a gente sabe que agora, pontualmente, está bastante difícil contar com essas possibilidades, né? Basicamente porque a gente sabe qual é a agenda do governo que está agora no poder, infelizmente, e como existe um desmonte dos setores culturais, assim. Então, assim, eu particularmente tenho uma experiência bastante independente, assim, né? Tipo, de viabilizar a exposição sem, enfim, sem edital, ou mesmo sem grana de espaço e tudo mais. E, assim, claro, né, eu acho que todo profissional precisa ser valorizado e a gente, né, precisa rever uma série de relações que a gente naturaliza e tudo mais. Mas, assim, também é possível botar, né, botar a cara e fazer as coisas. Eu acho interessante que a Gisele e o Matheus Lucena, eles têm esse rolê da produção de guerrilha. Sim, sim, É sim. muito isso que você está falando, eu acho muito interessante. Então, Aí, a minha oi? experiência como curadora na Pilastra foi total, assim, produção de guerrilha, né? Porque foi um rolê do Matheus cedeu espaço para mim e é isso, né? O que a gente tinha era o espaço e a força também, em vários sentidos que ele, né, dava. Na época era só ele lá na Pilastra, né? A Gimpro depois. E assim, é isso, né? E a gente vai lá e faz. Bacana. Aí a Samara Correia perguntou: como vocês enxergam o espaço da curadoria em Brasília? Há mercado? Esse mercado é profissionalizado ou ainda está em construção? Então, pois é, né? Esse mercado ele definitivamente está em construção. A Gi também falou, né, que existe bastante espaço e eu acho que é por aí mesmo, assim, né? Não só na curadoria, mas também mesmo acho que em algo com crítica e mesmo numa atuação como artista né, visual, existe muito espaço em Brasília, existe muito, 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 muito espaço mesmo, assim. Então, assim, eu acho, para mim, né, falando sempre, claro, da minha experiência, não é como se houvesse um mercado de trabalho bem estabelecido, onde, né, sei lá, eu saio da universidade com o diploma na mão e eu tenho uma série de oportunidades de trabalho, né, por exemplo. Eu não acho que seja, sabe, eu não sei se Brasília está nesse lugar, assim. Mas existem espaços e também existem muitos espaços independentes, né? É o caso do Decorators, é o caso da Pilastra. Vi que a Sinara comentou aqui sobre o Elefante, a experiência, né? Eu acompanhei um pouquinho o Elefante, sei que a experiência deles também era assim, né? Tipo enfim, de fazer um negócio acontecer e partindo dos recursos que cada um consegue levantar, assim, né? Sei lá, porque assim, eu particularmente, realmente não, né, não quero parecer muito desanimadora, nem nada assim, mas eu acho que pontualmente a gente está vivendo um momento muito complicado mesmo, assim. Muito complicado, é isso, socialmente, economicamente, politicamente, e é isso. O setor, né, os setores culturais, eles têm sido sabotados, né, basicamente. E aí, assim, nunca foi fácil.
não é agora que vai ser, né? Talvez seja a parte que esteja particularmente mais difícil, assim. Mas, assim, a minha questão pontual é, tipo, bom, vamos fazer acontecer mesmo assim, sabe? Eu acho muito interessante a gente pensar nas possibilidades de construir esses espaços, assim, de forma independente mesmo, sabe? Claro, é legal ganhar um edital, é legal, né, ter um apoio institucional X, né, eu acho que em termos digamos, projeção de carreira, sei lá, é interessante sim, né, chegar em certos lugares e tentar atingir certos lugares, mas ao mesmo tempo eu acho que a chave é começar a fazer, assim, meio que da forma que dá, sei lá. Eu acho muito interessante que agora, né, e puxando um pouco também a sardinha da guarda, a gente tem a oportunidade, quer dizer, as pessoas têm explorado, né, essas oportunidades, essas plataformas e tudo mais para viabilizar, se não novas práticas expográficas e de pesquisa e etc, etc, né, não só novas, mas também como coisas, né, possibilidades que já existiam, mas que talvez a gente não explorasse tanto quanto, né, quanto a gente pode, assim, poderia. E agora a gente está fazendo uma série de incursões nesse sentido, assim. E aí eu acho isso bastante positivo e, assim, né, eu acho que pode servir, digamos, sei lá, pode servir para horizontalizar algumas relações, né? Enfim, é isso, assim, né? Tipo, o que eu faço com a Guava é abrir uma conta no Instagram e acabou, assim. E quando eu pensei na Guava, né, no formato da Guava, eu pensei eu pensei em fazer no Instagram justamente por causa desse ethos das redes sociais, assim, né? Enfim, que a gente acessa todos os dias, né? Enfim, a gente usa essas plataformas mesmo, né, para uma série né, de funções, de atividades e tal, que não necessariamente né, nossas atividades como curadores, artistas, etc, etc. Então, assim, por que não tentar inserir essas linguagens nessas plataformas, nessas redes, né, onde as pessoas já estão inseridas e já estão usando massivamente, sabe? Então, eu acho que é por aí. Interessante. Aí tem uma pergunta que ela é específica para você, que a Renata Malheiros mandou. Mariana, queria ouvir mais sobre a proposta de colocar artistas não masculinos para se olharem no contexto expositivo e aprendizados ou questões que surgiram em decorrência disso. Legal. Então, né, eu acho que a Renata fez essa pergunta a partir da fala, né, que eu fiz sobre o Olho Selvagem, pontualmente. Então, eu vou falar um pouquinho dessa experiência no Olho Selvagem, pontualmente. Em que, cara, eu sei que, assim, tudo surgiu, digamos assim, espontaneamente, sabe? Quando eu falo dessa questão da curadoria afetiva, porque eu acho que eu não tenho não tenho outras palavras para me referir a esses processos, assim. Porque, como eu falei, assim, no geral, no aspecto bem, sei lá, macro da minha vida, eu gosto de lidar com as coisas, sabe, num flow, num fluxo. Eu penso bastante isso depois de trabalhar muito em agência, escritório e tal, onde eu identifico que existe uma prática, né, de trabalho que é assim, mega produtivista, por vezes tecnocrata, sabe? Tem toda essa pressão das datas, dos cronogramas, das planilhas, etc, etc. E eu também... E assim, isso está relacionado à minha pesquisa poética também, porque eu faço um esforço para, digamos assim, investigar quais são os lugares da onde vem esses, né, outros lugares que a gente, né, em que estamos inseridos e coisas que nós fazemos né, constantemente, né, coisas que são externas, mas às quais estamos submetidos e que eu particularmente não gosto. Eu sofro. Então, quando a Gisele abriu o espaço Decorators, né, para eu fazer o Olho Selvagem, eu também, assim, teve, né, de 2014 até 2018, o Decorators, ele basicamente foi viabilizado pela Gisele, assim, né, tipo,
bem Mulher Maravilha, fazendo absolutamente tudo, e enfim, né? Sei lá, produção, curadoria, fotografia, montagem, tudo. E aí, em 2018 eu entrei para ajudar ela, e aí a gente, né, ficou uns meses trabalhando juntas, mas só nós duas. E aí, em dezembro, ela viajou e ela só voltou em março. Então eu fiquei esses 3 meses, né, quase 4, assim, sozinha, né, digamos assim. Na equipe de Decorators era apenas eu. E aí, quando eu pensei, né, nas artistas que eu ia convidar, nas curadoras, né, na KB mesmo e tudo mais, foi pensando um pouco nisso, assim, também, né? Tipo, fazendo esse convite, assim, olha, eu tenho esse espaço, infelizmente eu não tenho o Prolabore, mas eu tenho esse espaço e eu acho que a gente pode construir uma coisa juntas, assim. E aí, assim, no Olho Selvagem foi muito um lance de olhar para o que estava acontecendo e, por conta disso, sei lá, chamar as pessoas e aí, né, articular essas relações dentro do espaço expositivo, e, enfim. Mas tinha muito esse espírito de, tipo, sabe, de tentar horizontalizar e sim, pedir para as pessoas contribuírem mesmo, sabe? Do tipo, eu não vou pedir um trabalho comissionado, coisa que o vale, eu vou pedir, eu quero esse seu trabalho, eu quero, sabe? Com a cabeça, assim, a gente já estava há talvez mais ou menos um ano se encontrando junto com o Thiago Granai, o Matheus Rainer, a Natália Morim, a Marina Bianchetti. E quem articulou esses encontros, quem articulava esses encontros era o Átila, né, o professor Átila Regiane. E aí a gente se encontrava para falar sobre curadoria, pensar curadoria, etc, etc. E aí quando surgiu, né, o lance a oportunidade do Ouro Selvagem, já estava rolando esse diálogo. Aí a primeira exposição do Olho Selvagem eu fiz junto com a Manuela Morgado, né? E assim, com a Manu também já estava rolando um diálogo, sabe? Já há alguns meses, assim, o lance de eu olhar para o trabalho dela e falar, olha, o que você está fazendo é muito bom, tá? Eu quero, né? Eu quero te encontrar, eu quero te conhecer melhor, eu quero trabalhar com você. E a exposição da Bia Leite, né, que foi a terceira. Também, assim, a Bia já chegou com uma proposta curatorial, sabe? Ela estava desenvolvendo uma série, essa série se relacionava, enfim, ela estava relacionando também com uma playlist, e essa playlist se relacionava a um momento pontual da vida dela, tipo adolescência e tal, e, enfim, né, um momento de várias descobertas e nananã. E aí ela, tipo, chegou com essa proposta, sabe? Já mais ou menos formada. E eu falei, vamos fazer então, e assim, sei lá. E aí, sabe, as coisas foram acontecendo, assim, tipo. E aí, né, como eu falei, eu chamei a KB, e aí ela chamou talvez umas 7, 8 artistas, não lembro muito bem. Mas foi assim, eu cheguei pra KB e falei, KB, você tá interessada? Ela falou, tô. Eu falei, então você faz o que você quiser, assim, porque eu gosto muito do seu trabalho mesmo. Eu gosto muito dos lugares onde você chega e eu quero te dar essa liberdade. E aí tem sido assim, basicamente, né? É, Então, e aí eu acho que, né, voltando, indo longe, mas voltando à pergunta que a Renata fez, eu acho que esse tipo de relação estabelecida dessa forma propiciou vários momentos em que a gente pôde, né, olhar uma para o trabalho da outra e pensar, sabe? Assim, pensar que eu estava organizando o ciclo, mas assim, é isso, eu me entendo sobretudo como artista visual, então eu não consigo dissociar o meu olhar, né, como curadora, como, sei lá, produtora, do meu olhar como artista visual. E aí, então sou eu aqui, né, sei lá, nessa geração, nesse contexto, produzindo e olhando para o trabalho da fulana que também, sabe, sei lá, que estava lá no UNB comigo e tal, e eu escrevo sobre o trabalho da fulana, sabe? Então né, acho que é nesse sentido, assim, né? A gente trabalhou com pessoas, acho que eu diria mais ou menos da mesma idade, assim, então, sabe, não tinha um gap geracional muito grande. E é isso, né? E durante os próprios processos de montagem, desmontagem, de eventos, etc, etc, a gente estava lá, sabe, junto, presente, fazendo as coisas, até porque senão não teria como acontecer, sabe?
Muito bacana. Obrigada, Mari. Eu que Eu agradeço. vou, eu vou te tirar aqui e aí eu vou chamar o Caio para falar um Tá, pouquinho. beleza. Obrigada. Obrigada, Adriana. Oi, oi, tá me ouvindo? Caiu. Eu vou chamar o Arthur, então, para responder as perguntas e depois eu chamo o Caio para falar com você. Oi, tá Oi, me tudo bem? ouvindo? Eu Eu tô te tô ouvindo, travada, né? mas eu não tô te vendo. Ah, aqui eu tô travado. Será que se eu tentar sair e voltar? Um minuto. Vocês aí conseguem responder se estão ouvindo? Eita, não tem resposta. Você quer tentar entrar de novo ou você quer? Eu vou entrar de novo, tá? Tranquilo, então. Eu vou te tirar aqui e te colocar de volta. Pronto? Sua imagem ainda não está aparecendo para mim. Está Tá. carregando, como carregando, mas as pessoas estão falando que estão te ouvindo, Ah, mas então não estão. vamos. Tá, Se tiver é, tudo bem, pra mim tá tudo bem. tá bom, tá ótimo então. Eu vou ler aqui a pergunta, um minuto só Certo. achar ela. A primeira pergunta é: como vocês veem o papel da universidade para quem busca entrar na área de curadoria e produção? Certo. Eu acompanhei as respostas das meninas, né, da Mariana e da Gisele, e eu concordo com o que foi colocado por elas, e eu tô nesse outro lugar, né, porque eu não saí do IDA, eu vim da FCI, que é a Faculdade de Uhum. Ciências da Informação. Então, eu sou museólogo, e dentro da FCI, eu fui preparado para ser museólogo, não curador nem produtor. Só que esse lugar e o contato muito vívido e muito forte, né, com o IDA, acho que o Caio descobriu que eu não era do IDA tem poucos meses, então, porque eu vivia lá, né? Então, foi nesse lugar que eu aprendi mais sobre as práticas que eu queria desenvolver e juntamente com o que eu estava absorvendo da FCI. Dentro desse contexto, a universidade ela foi fundamental, porque além de não ser do Departamento de Artes Visuais, eu não sou de Brasília, né? Então, todas as minhas pontes, todas as minhas conexões foram feitas dentro da universidade. Como a Gisele colocou, foi lá que eu comecei a fazer curadoria, foi lá que eu comecei a pensar curadoria, foi lá que eu fui formado para pensar o que era uma expografia, o que era uma iluminação, que broca que eu uso para furar um drywall e que broca que eu uso para furar um concreto, sabe? Por mais esdrúxulo que pareça, esse tipo de conhecimento ele me veio na prática, mas ele me foi abordado também na universidade. Respondendo aqui a Sinara que eu vi que perguntou, eu sou de Uhum. Natal, Rio Grande do Norte, e aí eu já vou me adiantar para entrar um pouco na segunda pergunta, porque
é sobre mercado, né? Sobre mercado e sobre a participação Quer que da eu leia a segunda universidade. pergunta? Por favor, por favor. É da Samara Correia. Ela perguntou: como vocês enxergam o espaço de curadoria em Brasília? Há mercado? Esse mercado é profissionalizado ou ainda está em construção? Tá, eu vou tentar relacionar as duas perguntas, né? Como eu venho de Natal, a minha experiência com museologia, com curadoria, com as artes visuais, ela foi muito limitada, porque infelizmente a área da cultura de Natal, ela não valoriza muito as artes visuais. Então, comparando as duas cidades, a gente tem uma grande diferença com relação ao mercado. Como a Gisele e a Mariana falaram, realmente é uma questão de vontade, do que foi colocado aqui, né? É uma questão de guerrilha, de você ir lá e fazer. Assim, a minha primeira experiência com curadoria mesmo, que foi no Museu Correios, foi graças a um edital que teoricamente teria verba, e essa verba foi bem na transição de governo, né, da nossa querida Dilma para quem veio depois, e aí essa verba não foi aprovada, não existia mais. E aí dentro desse momento, a gente se articulou e falou, olha, a gente quer fazer, não tem dinheiro, tiramos do bolso e foi lá e fez. A Gisele também comentou, né, que viver de curadoria, eu não vivo. Eu sou museólogo, eu trabalho numa coleção privada aqui em Brasília, e é por aí que eu vou. Mas o mercado, como a a Ana Velar falou, é um mercado que está em construção. A Sinara também é uma pessoa que ajuda a construir esse mercado. A Iana Tamayo, a presença das galerias particulares que também acabam estimulando, né? A gente tem a Alfinete, a gente tem a Lenda Decorators, dos espaços mais experimentais, tem a Galeria Referência. Então, tem uma série de fatores, de pessoas aqui que colaboram para a construção desse mercado. Estabilizado? Não acredito que ele esteja. Mas existe esse fôlego, existe essa vontade e existe esse espaço, né? Brasília permite esse desenvolvimento. E voltando à questão dos editais e falando um pouco também da questão da museologia, que a gente tem, na minha época de estudante, eram acho que 47 museus. Desses 47 museus, a maioria são museus institucionais, mas eles têm espaço para, alguns deles, né? Tem espaços para ocupações, tem espaços para você ir lá fazer o que você acredita, tem o edital da Câmara que cede um espaço. Não é muito o que a gente está acostumado, mas são lugares que a gente pode começar a experimentar, né? E a partir daí construir a nossa prática. Acho que os espaços experimentais são os melhores lugares, por enquanto. A universidade volta a ser extremamente importante, extremamente relevante. A UNB tem, dentro do campus, 3 espaços, né, que é a Galeria da BCE, a Galeria da FAO e o Espaço Piloto. Além disso, a gente tem a CAL, tem também a Galeria da 406, que são espaços que a gente pode ocupar, que a gente pode começar a construir. Lógico que existem as demandas institucionais, as questões dos editais, das sessões, dos espaços, mas é aí que se constrói, né? Eu acho que a universidade tem essa função da pesquisa, como a Mariana colocou, mas a prática se dá lá dentro. A prática, ela começa do exercício da tentativa, né? O Átila é uma pessoa que eu vi fazer muito isso, Sinara é outra pessoa que eu vi fazer muito isso, o Matheus, a Gisele, são pessoas que vieram de lá de dentro, né? A Nave também, que é o espaço da Iana Tamayo, junto com a Dani Estrela, saiu da universidade, então é uma incubadora, assim. Eu escutei muito da Iana que a universidade é um oásis. E por mais que a gente sofra para fazer um TCC, por mais que a gente sofra com as matérias, com alguns professores, com alguns colegas, lá dentro é o lugar de criação, é o lugar que a gente consegue ser resistência,
porque esse espaço nos permite isso, nós estamos respaldados, né, nesse ambiente de ataques, nesse ambiente de desmonte. O Museu Correios, por exemplo, no qual eu tive a oportunidade de atuar, é um museu que foi completamente desmanchado agora, nessa última gestão, nessa nova desgestão, né, indigestão, mas enfim. Então a universidade nos permite todos esses desenvolveres, assim. Eu não estaria onde eu estou hoje, praticando curadoria, pensando curadoria, se eu não tivesse passado pela UNB. Se eu não tivesse conversado com o Caio no Cacildes, se eu não tivesse conhecido a Gisele, com os meninos que estão lá dentro do IDA. E esse intercâmbio é fundamental, porque eu não sou desse departamento, eu não vim desse departamento, mas eu cheguei a viver esse departamento. Então, foi por meio dessas trocas de virar para Cecília Lima, por exemplo, que eu acho que estava nos acompanhando, e falar, amiga, não usa esse foam, acho que não foi para Cecília isso, mas vamos dar um exemplo aqui. De virar para um artista e falar, não usa esse material, porque isso aqui, quando expor, não vai dar tão certo. Ou então, ouvir de uma outra pessoa, não pensa esse conceito, pensa pela linha desse outro autor. Então, são espaços que nos permitem câmbios que no mercado de trabalho, que no meu caso é majoritariamente no campo da museologia, você não tem. A Gisele tem uma experiência muito particular e muito linda, assim, de trocar com diversas pessoas do campo, mas das vezes que eu trabalhei, por exemplo, com produção, com montagem, o curador, ele não está ali normalmente para conversar com você, para te falar como que a expografia foi pensada e como que a iluminação reflete isso. Isso se dá na prática, isso se dá indo no espaço piloto, indo na galeria da FAO, vendo as exposições da museologia, vendo as exposições dos eventos que tem na universidade. Agora mesmo, o Covid nos interrompeu, mas agora mesmo eu estava participando de um evento chamado Estéticas da Viagem, estava no Conselho Curatorial, que é um evento da FAO, e que ele vai ter uma exposição dentro da CAL. Então, assim, são diversas áreas que podem ser acessadas. E a gente está, como universitários, né, no meu caso na pós-graduação, mas quem está na graduação, quem está vivendo esse espaço, está num ambiente extremamente propício para acessar esses outros lugares. Então, a universidade é fundamental para a formação e para o mercado. E o mercado se constrói a partir do que a gente traz. No caso de Brasília, se não fosse a pilastra, a referência, a alfinete, a elefante, a decorators, como estaria a nossa cena, né? E esses são espaços que, de novo, estão vinculados à prática universitária. Sinara é professora, Matheus e Gisele saíram também do IDA. Então, eu acho que as duas perguntas, elas se relacionam muito e foram muito oportunas, né, de virem uma depois da outra. Porque, querendo ou não, o tripé da universidade é a extensão, pesquisa, esqueci o outro, mas, enfim, a parte da prática não está efetivamente lá dentro. Mercado de trabalho é uma coisa que a gente aprende no mercado de trabalho, mas, sem a universidade, nenhum desses outros espaços, ao meu ver, ele pode ser solidificado. Porque construídos, obviamente que eles estarão por outras demandas, capitalismo e tudo mais, mas solidificados, edificados, com bases concretas, depende de quem está pensando, de quem está fazendo e de quem, obviamente que é a universidade também, né? Tem pessoas que estão fazendo sem a parte acadêmica, mas nós que estamos nesse lugar, a gente tem um dever de devolver à sociedade. E uma das formas de devolver à sociedade é justamente pelo mercado. Fez sentido? Fez, com certeza. Um minuto. A Sinara completou aqui. Ensino, pesquisa e extensão. O tripé. Obrigado, Sinara. Oi, um minuto, eu coloquei o fone aqui. Oi. Arthur, então eu vou... Muito obrigada, eu vou te tirar um pouquinho e colocar o Caio aqui, tudo bem? Eu que agradeço, obrigado, até mais. Obrigada, tchau.
Foi. Foi? Foi. Oi, tá uma bagunça aqui, gente, desculpa. Tudo bem. No improviso, as pessoas passando aqui atrás. Mas fala aí, Caio. Então, agradecer especialmente a Adriana que conseguiu salvar essa live no meio do caos todo. Ela falou, estou de pijama, deixa eu me arrumar rapidinho. Mas, assim, só falar que daí eu conversei com os membros da segunda mesa, e daí a gente preferiu mudar para as 3 horas da tarde para dar tempo de resolver essas questões técnicas. Então agora a gente vai, por conta disso, a gente vai ter um pouco mais de tempo livre com os membros da primeira, caso alguém queira fazer mais perguntas e tudo mais. Eu, pessoalmente, gostaria de fazer uma pergunta que é, ok, e como lidar com tudo isso, né, nesse cenário de agora, assim, porque a gente está vendo essa situação de o pessoal do educativo sendo demitido em vários lugares. A gente está vendo montadores, pessoas profissionais que ganham a vida desse jeito, não tendo uma fonte de renda, porque o trabalho deles vem dessas exposições, boa parte, né, iluminadores, montadores, etc. E, assim, quais são perspectivas nesse cenário para isso tudo? Eu sei que é uma questão que não tem muita resposta, porque a gente está, justamente, que nem essa live aqui, a gente está aprendendo a dirigir enquanto troca a roda. Mas, assim, eu queria botar essa questão e dar esse aviso, realmente, que a segunda mesa vai passar para a parte da tarde. Possivelmente, as mesas de amanhã também sofrerão alteração no horário, justamente para não bater com esse pico de entrada de pessoas na internet que cai a rede de Brasília toda, né? E, desculpa, Mari, é uma pergunta realmente difícil. Assim, não, são mais opiniões sobre isso, né? Porque a gente não tem resposta ainda. A gente vai ter resposta disso daqui a um bom tempo, depois que a gente conseguir analisar isso com um olhar para trás, né? E outra coisa que eu tinha mostrado antes, eu tentei ocupar tempo lá na live e tudo mais, né? É só para exaltar as belíssimas zines do SG1, que eu tenho uma coleção delas, né? Obrigada. É fantástico. E esse também é um trabalho muito importante que o pessoal do SG1 tem feito de tentar fazer uma historicização da nossa prática artística, né? É isso, agradecer ao pessoal. As zines, elas Os são... 4 aqui, da Cecília, da Natália, do Ricardo, que vai falar com a gente também, e da Ana Maria. Se teve depois desse, eu não peguei, mas é isso. Não teve. Tá bom, então, a Dana Maria... A Dana Maria a gente lançou justo na primeira semana de aula, que foi a primeira e última semana de aula. Mas as zines, como com esse período do Covid e tudo mais, a gente disponibilizou em PDF. Se vocês entrarem no link da bio, elas vão estar lá. Então é isso. E só mais uma coisa, porque eu acho que devo deixar o tempo agora restante para o pessoal, assim, como ressaltou a KB no meio dos comentários lá, o Cacilde só foi graças a uma porrada de gente. Eu não vou ter os nomes aqui porque eu perdi, e eu sou muito ruim de memória, mas assim, muita gente, como a Mariana apontou, não homens, né? No caso, eu estou agora um pouco à frente do Cacildes, mas assim, eu só tô ali por conta dessas pessoas que tocaram ele durante muito tempo, na garra mesmo, assim. Essa primeira ação que eu tô tentando fazer de dar uma restaurada e poder retomar o Cacildes, né? Mas assim, pessoas trans, não binárias, que tocaram isso na marra mesmo, assim, e agradecer profundamente, né? As pessoas que eu me lembro, assim, que eu convivi lá no Cacildes, a Renata, a KB, o Thiago Amorim, a Paula Petit, dentre um monte de gente, assim, que mandou muito bem, assim, e é só isso mesmo, tá bom? Vou deixar o tempo aí pro resto. Caio, eu vou encerrar essa live, e aí a gente volta daqui a pouco e fala mais um pouco com os nossos convidados, pode ser? Pode ser por conta do tempo, do negócio, do vídeo? Então, eu não sei como funciona, porque é a primeira vez que eu faço uma live, assim, na correria. Todos nós.
Eu vou tentar pelo menos mudar de lugar, porque vai começar as pessoas a passarem aqui atrás. Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Então, tá bom. Abraço, gente. Tchau, gente. A gente vai voltar daqui a pouquinho, então, tá? Obrigada.